Então, o que é que significa, afinal, ser humano? Hoje vamos mergulhar num mundo antigo, o do Antigo Testamento, para descobrir uma visão da humanidade que, olhe, é surpreendentemente complexa, profundamente relacional e que desafia muitas das nossas ideias modernas sobre o que é o eu, a alma e o propósito da vida. Para começar, vamos diretos a uma pergunta daquelas mesmo fundamentais, que molda a forma como nos vemos. Será que somos só isto, uma combinação de um corpo e uma alma? Bem, a visão hebraica antiga vem e vira essa ideia de cabeça para baixo. Para eles, não havia essa divisão. Havia sim uma unidade total, inseparável. Ok, então, para entender isto, a gente precisa de um conceito-chave. O nome é um pouco técnico, pensamento estereométrico, mas calma, a ideia por trás é super simples e, uau, poderosa. Pensa assim, qualquer parte do corpo pode representar a pessoa inteira. O coração não é só um órgão que bombeia sangue, não. É o centro da vontade, da decisão. Os ossos não são só a estrutura, podem representar a pessoa inteira, aquele ser que está completamente abalado pela angústia. E olhem só que exemplo fantástico para isto. Quando Isaías fala dos pés do mensageiro, ele não está a comentar se a pessoa fez a pedicure, certo? Ele está a celebrar a chegada alegre da pessoa inteira que traz a mensagem. Os pés, eles são a ação, o movimento, a presença total e feliz do mensageiro. Uma parte a significar o todo. Agora, preparem-se porque isto é fascinante. A palavra hebraica nefesh, ela basicamente desmonta a nossa ideia moderna de alma. A gente traduz assim, mas é muito, muito mais do que isso. Pode significar a pessoa viva, pode ser o seu apetite ou desejo, como quando o povo de Israel diz que a sua nefesh está enjoada daquele alimento. Pode ser usada para um grupo inteiro de pessoas e, talvez o mais incrível de tudo, pode até referir-se a um cadáver, uma nefesh met. Isto mostra que a palavra se refere ao indivíduo, vivo ou morto, e não a uma entidade espiritual separada. Ok, então já estabelecemos essa ideia de que a pessoa é um todo, certo? Agora, vamos pegar nessa pessoa inteira e acompanhá-la ao longo da vida. Como é que eram vistas e valorizadas as diferentes fases, desde a juventude até à velhice? E a primeira perspectiva pode ser um pouco chocante até. É super pragmática. Em Levítico, o valor de uma pessoa, se fosse dedicada ao santuário, era medido em ciclos, com base na sua capacidade de trabalho. Repare, o pico do valor está ali entre os 20 e os 60 anos. Importante entender, isto não era sobre o valor intrínseco de alguém, mas uma avaliação, bem, económica mesmo, da sua contribuição para a comunidade. Mas agora, vamos do pragmatismo puro para a poesia mais profunda e comovente. Aqui, em Eclesiastes, a velhice não é descrita com números, mas com metáforas lindíssimas. O escurecimento das luzes representa a visão a falhar, os guardas da casa a tremer são os braços enfraquecidos, o cântaro que se rompe no poço é a própria vida a chegar ao fim. É uma visão muito realista, sem filtros e, por isso mesmo, profundamente humana. E a juventude? Bem, aqui a gente encontra uma tensão, um paradoxo interessante. Por um lado, claro, era sinónimo de inexperiência, como vemos nas hesitações de Gideão e Jeremias, mas por outro lado, as narrativas mostram repetidamente Deus a subverter as expectativas humanas, escolhendo o mais jovem, o mais improvável, para realizar os seus planos. A escolha divina transcendia as normas culturais. E esta passagem de Isaías leva essa inversão de lógica ainda mais longe. A força natural da juventude falha, é normal, mas a esperança em Deus, essa oferece uma renovação que desafia o próprio processo de envelhecimento. É uma afirmação poderosa de que a verdadeira vitalidade não vem da biologia, mas sim da relação com o divino. Já vimos a pessoa no tempo. Agora, vamos ver a pessoa nas suas relações. No pensamento do Antigo Testamento, não existe um ser humano no vácuo. Ser humano é estar em relação. Vamos então explorar o amor, a família e a amizade. E quando falamos de amor, temos de ir ao Cântico dos Cânticos. É uma celebração exuberante do amor romântico e da beleza física. A linguagem é apaixonada, sensorial, detalhada. A descrição do amado compara-o a ouro, a corvos, a pombas. Isto mostra-nos que a atração física e o prazer eram vistos como dons para serem celebrados. Mas a beleza tinha duas faces. Ao lado da celebração apaixonada do Cântico dos Cânticos, a literatura de sabedoria, como o livro de Provérbios, oferece avisos bem sóbrios.
A beleza sem caráter ou sem bom senso é vista como algo perigoso, enganador. No fim de contas, o que se deve louvar, o que é mais duradouro, é a sabedoria e a prudência. A amizade podia atingir uma profundidade notável. Provérbios distingue entre o irmão, que está presente na adversidade por obrigação familiar, e o amigo, que ama em todos os momentos. A relação entre David e Jonatas é o exemplo máximo. Um amor e uma lealdade que transcendem laços de sangue e, segundo o próprio David, até o amor romântico. Depois de explorarmos as relações pessoais, vamos agora ampliar a nossa visão para entender como é que o indivíduo se encaixava na comunidade mais vasta e o que significava ser chamado para se destacar dela. A identidade no antigo Israel era profundamente coletiva. O indivíduo existia dentro de círculos, uns dentro dos outros. Começava com a casa do pai, a família alargada, que podia incluir várias gerações. Esta pertencia a um clã, que por sua vez fazia parte de uma tribo, e todas as tribos juntas formavam todo o Israel. A identidade pessoal estava inseparavelmente ligada a este todo. E é exatamente por isso que esta citação de Jeremias é tão chocante. Depois de vermos toda essa estrutura comunitária, ouvimos a voz de um indivíduo que foi arrancado dela. O chamado de Deus, a mão de Deus sobre ele, não o integrou, isolou. Ele senta-se sozinho, não por escolha, mas por uma vocação divina que o coloca em conflito com a sua própria comunidade. E aqui reside um paradoxo central. A individualidade mais forte não nascia de uma introspeção para se encontrar, como é comum pensarmos hoje. Pelo contrário, era forjada quando Deus chamava alguém, como Moisés ou Jeremias, para se levantar e se opor à sua própria comunidade. A autoconsciência nascia da vocação, não da autoanálise. Finalmente, vamos juntar todas estas peças. Qual era então o propósito desta vida humana, vivida em comunidade, mas também chamada individualmente? O que significava trabalhar, desfrutar e esperar? É crucial corrigir um equívoco muito comum. O trabalho não é a maldição. Desde o início, em Gênesis, a humanidade foi criada com o propósito de cultivar e proteger a criação. A maldição é o esforço, os espinhos e cardos que tornam o trabalho penoso. O trabalho em si é uma parte fundamental e digna da vocação humana. E o propósito da vida também incluía o prazer. Eclesiastes, apesar do seu tom muitas vezes sombrio, insiste que se deve abraçar os dons simples e tangíveis da vida: comida, bebida, amor, trabalho. Desfrutar do presente não era uma distração, mas sim aceitar a porção que Deus deu nesta vida. E a esperança, neste contexto, não era um desejo vago. Era uma confiança robusta, uma espera ativa. Estava enraizada nas ações passadas de Deus, a libertação do Egito, as promessas aos patriarcas, e por isso olhava para o futuro com a certeza de que Deus continuaria a ser fiel. Resumindo, o que aprendemos é que, para o pensamento do Antigo Testamento, ser humano não é ser uma alma presa num corpo, nem um indivíduo isolado. É ser uma pessoa inteira, inserida numa teia de tempo e relações, chamada a trabalhar, a desfrutar e a esperar dentro de uma grande história partilhada. E isto deixa-nos com uma pergunta para refletir. Numa cultura que celebra o indivíduo autónomo, o que podemos aprender, ou talvez reaprender, com esta visão antiga? Uma visão de humanidade que encontra o seu significado mais profundo, não na autoafirmação, mas na conexão uns com os outros e com o divino.